Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje são dia 21 de novembro, nosso tempo está passando muito rápido, na verdade. Muito bem-vindo a vocês inscritos e não inscritos, seja muito bem-vindo ao canal do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente faz tudo na glória dele e na glória dele somente. O tópico de hoje vai ser sobre o Natal. Vocês viram que o Senhor tem falado sobre isso na última mensagem, que muitos estão voltando às tradições do Natal, tradições humanas, né? E o Senhor tem muito o que falar sobre isso. Realmente o Natal estuda a história, tá? Aqui estamos no meu site aqui. Aqueles que estão interessados em estudar mais sobre o Natal, você pode vir aqui no Natal, né? E bater lá, e tem muitos artigos que falam do Natal, tá? De onde veio, como que surgiu. Geralmente veio das famílias criadas da Babilônia, o Nimrod, Cinemares e Talmuz. E eu tenho eles por aqui. Eu tenho até mesmo a enciclopédia Wiki Natal, você pode ir lá, está tudo em todo lugar, tá, gente? Está todo lugar. Você pode ler sobre essas coisas, quando é que surgiu, etc, etc, etc. Uma coisa certamente muito pagã. Nós temos um ritual que acontecia no dia 25 de dezembro, que muitas crianças eram executadas, muitos bebês, na estátua de Baal. E pouco a pouco a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. E eu achei interessante mostrar agora, porque o remanescente tem que estar a par dessas coisas, porque no futuro, se alguém perguntar, né? E esse tópico é bastante abrangente, tá? Afeta as pessoas, algumas pessoas sensivelmente. E eu lembro muito bem que eu fui visitar um senhor na minha igreja, uns 20 anos, mais de anos atrás. E eu lembro muito bem, quando ele falou para mim hoje que fomos celebrar a festa dos pães asmos. Eu lembro ele me falar isso. E ele fez assim, falou, eu vou visitar a minha família no Natal, apesar de eu não celebrar o Natal. Mas ele falou, João, não vou ficar aqui em casa fazendo isso. Ele fez assim com o dedo, sabe? Tipo assim, gastando tempo em casa. Eu não falei nada, é claro, a gente tá na casa dele. Então, é muito sensível e muitas pessoas pensam isso mesmo, que vai o pessoal lá para uma árvore de Natal não sei aonde, você vai lá, mas você não está celebrando. Aquele velho fato, entendeu? Você pode beijar a estátua de um santo, de uma Ave Maria, contanto que seu coração está em Jesus, está tudo bem. E é mais ou menos por aí, sabe? Mas o Senhor não, o Senhor leva isso muito a sério. Você põe esse tipo de coisas pagãs na sua casa, você vai realmente atrair seu inimigo, né? Não há dúvida sobre isso. E sobre a atualização de hoje, nós vemos que o porta-avião dos Estados Unidos, do Abraham Lincoln, que tem sido falado em várias profecias, ele entrou agora no canal de Tammuz, de Hormuz. Tammuz, Tammuz é o pagão, é Ramuz, né? Ah, Deixa eu ver se eu mostro aqui rápido para vocês aqui, Irã. Aí eu vou mostrar para vocês onde é que está a localização. Eu já mostrei aqui antes, no mapa. Você vai ver que ele e os porta-aviões, aqui está, no Golfo de Amman, tá? E ele, aqui é o Golfo Pérsico, e o porta-avião está entrando aqui agora, tá? E esse senhor aqui teve um sonho em 2012, dizendo que ele estava no submarino, ele viu o submarino querendo atacar esse navio, ele não viu o navio, foi em 2012, mas ele falando, espera para o navio entrar no estreito, aí nós podemos atacar ele. E antes estava aqui, tá? O porta-avião americano, tudo estava aqui fora, mas ontem eles deu ordem e agora eles estão entrando aqui nesse canal. Vamos ficar cara a cara aqui com o Irã. Então você vê que as coisas estão perto de acontecer. Há vários 4 ou 5 profetas têm falado o nome do porta-avião Abraham Lincoln, tem realmente falado o nome dele. Mas ele não é o começo dos julgamentos, tá? São coisas que vão acontecer. Mas primeiro de tudo vai acontecer o Abraham Lincoln, e depois de tudo, depois disso a gente vai ver, de acordo com a profecia, um ataque em Nova York, o senhor tem falado. É só vocês ficarem alertos, nós realmente estamos chegando muito perto dessas coisas. Número 3,
eu tenho ouvido duas pessoas sobre essa rocha que está vindo com grande velocidade na Terra. Vocês ouviram da Jack, que estão vindo aqui na semana do Natal, e de outros dois profetas que está vindo essa rocha. E agora até a Valerie teve um sonho dessa rocha, como vocês viram aí, vindo em grande velocidade. Então, eu, por exemplo, comecei a pensar nisso aí, porque qual rocha que é, né? Tem tantos que estão vindo na Terra, nós sabemos que tem uma. Se você olhar aí os estudos que nós fizemos do Gil Broussard, aqui está o planeta X, e aqui está essa rocha que está vindo atrás do planeta. Tá? Aqui a Terra acabou de passar aqui, isso aqui foi quando o planeta passou no tempo da Torre de Babel. Vocês lembram muito bem que o Senhor falou que esse planeta já passou na Terra várias vezes, no tempo bíblico, isso aqui é um deles, tá? E tem essa rocha do tamanho da montanha em fogo, seguindo pelo planeta. Isso é comprovado na Bíblia? Sim, eu vou mostrar para vocês que é comprovado na Bíblia. Aqui ele viu isso aqui, foi uma das pedras daquela época. Você pode ver que tem 3 sóis aqui. Então tem o Sol verdadeiro e tem o planeta vindo com outros, entendeu? Claramente desenhado aqui naquele lugar. Então tem essa rocha. Então que eu estava conversando que a irmã, a Valerie e a outra irmã também viu uma rocha vindo. E eu fiquei curioso saber qual rocha que era. Mas se for a rocha que vai cair agora, tá? Então nós não estamos falando dessa rocha aqui. Essa rocha aqui, se vocês forem em Apocalipse 8, tá? E vocês veem que tem essa rocha que foi lançada no mar, ardendo em fogo e caiu no mar. Como é que você sabe que essa é a rocha essa é a rocha do destruidor? É muito simples, porque se você for em Apocalipse 8, aliás, Apocalipse 6, você vê que Apocalipse 6 é quando começa a ira do Senhor. Tá? Então aqui está, Apocalipse 6, 17, aqui fala: grande dia da sua ira começou, chegou, quem poderá substituir. Então o 6º selo, quando ele é aberto, é o selo do destruidor, e é o selo onde a ira do Senhor começa, e aqui os remanescentes são levados para ser protegidos no deserto. O deserto pode ser um lugar, pode ser um deserto mesmo, não precisa ser tão literalmente. Então, aqui em Apocalipse 6, então, quando fala da rocha, tem uma rocha que vai cair no tempo da tribulação. Aliás, a grande tribulação começa com a vinda do planeta, como o Senhor tem falado aqui nesse site várias vezes, que ele está usando, vai ser o começo da grande tribulação, não da tribulação, da grande tribulação. E esta é a rocha que cai sobre a Terra. Tá? Então, é essa rocha aqui que está seguindo o planeta. E vários sonhos já foi dado assim, que a Terra fica escura, a Lua fica escura, porque esse planeta cobre a Terra e a Lua. Não sei se vocês, muitos sonhos, não sei se vocês se lembram, que a Terra estava escura, aí o pessoal viu um grande asteroide caindo, e quando o asteroide caiu, deu um terremoto mundial. Lembra disso? Tremeu a Terra toda. Vários sonhos aconteceu isso. Pois é, isso aqui já é a grande tribulação começando. A rocha que está vindo, que foi falado pela Jack, que teve sonho também de 2 irmãs, a Vela foi uma delas, não é essa rocha aqui, porque a rocha que elas viram pode começar a cair agora no julgamento, tá? No julgamento, que vai ser a semana que vem, o ano que vem aí, né? Então, aqui a rocha que vai cair, que o Senhor tem falado, tem mostrado, é uma rocha que vai cair. E, aliás, no trabalho hoje, lembra que o Senhor tem alertado sobre o inverno? Pois é, o que acontece é o seguinte: se essa rocha caindo, deixa eu ver se eu ainda tenho aqui, essa rocha caindo, vai subir muito fumaça para a atmosfera. Eu pensei que eu tinha aqui, eu não tenho. Pensei que eu tinha mandado para mim. Não, isso aqui é. Então, eu infelizmente não mandei para mim, mas
Essa rocha caindo na terra, eu li aí que fiz umas pesquisas, essa rocha que caindo, queimando fogo, cria um sistema que chama El Niño. El Niño é quando a terra, quando o mar esquenta muito, 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 sobe muito umidade para a estratosfera, tá? Sobe muita umidade para a estratosfera, e essa umidade pode virar em coisa de neve e frio. E o senhor já tocou nesse assunto, uma profeta conversou com ele, por que vai ser isso? Ele falou que vai ser por causa do El Niño, tá? Então está indicando, está tendo uma certa indicação que essa rocha vai cair no mar e vai esquentar o mar, vai subir muita fumaça, não é fumaça, umidade para a estratosfera. Então com frio ela desce em forma de neve, tá? Ficam de olho aí, daí a razão que o senhor tem falado que vai ter frio em grandes partes da Terra, muitas partes da Terra. Daí pode ser uma da razão, porque eles falaram que uma rocha muito, muito grande com essa explosão, entendeu? Pode colocar essa umidade na Terra por até 3 meses, 3, 4 meses, se não 1 ano, um crítico falou. Isso acontecendo, certamente, a Terra vai ficar muito viva, vai cair muita neve em muito lugar, principalmente aqui nas montanhas. Fiquem de olho, obedeçam seu Deus. Pega aí um bom sapato aí para você, uma botinha aí, tá? Fica de olho porque isso vai acontecer, preparem você, tá? E se nunca acontecer na sua região, onde você estiver aí no mundo, é bom para você, né? Você escapou. Muito bem, então, o que eu gostaria de continuar agora, tá? A gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Eu vou passar um vídeo do Michael Rood, que ele fala sobre o Natal e as tradições do homem. Muito, muito bem feito esse vídeo dele. E eu gostaria de passar ele aqui e terminar esse vídeo com aqui ele falando do Natal, tá? O que é que tá falando aqui? Tá bom, então, aqui foi o celular aqui. Eu vou passar o Michael Rood e depois disso a gente termina aqui, então, essa fita, tá? Muito bem, então, muita coisa boa acontecendo aí. Maravilha, então. Muito bem, gente, eu vou ligar agora, passar o vídeo do Mike Drew, que ele vai dar uma explicação sobre o Natal e sobre traduções. É muito, muito bom vídeo para começar esse assunto. A gente fica até aí, até a próxima, então, na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, tchau, tchau. Tradições podem nos cegar da verdade e bloquear nossas mentes nesses sistemas religiosos criados pelo homem toda a nossa vida. Muitas das tradições da igreja cristã do Ocidente são meramente adaptação, rituais de adoração do Deus Sol pagão, herdados de nossos antepassados. Eles foram forçados a compreender-se com o imperador Constantino ou perder suas vidas em se recusar a não se curvar. A maioria das tradições foram importadas diretamente da Babilônia. Na verdade, não há uma única religião praticada sobre a face da terra hoje que não foram poluídas pela rebelião de Nimrod contra o verdadeiro Deus. Eu sou o Mike Rood. Prepare-se para um rude despertar. Se você, como eu, cresceu na civilização ocidental, no momento em que você chegar a 3 anos de idade, você sabia que na véspera do Natal, um homem barrigudo com um terno vermelho irá cair da chaminé e colocar presentes sobre uma árvore verde enfeitada com ouros e bolas de pratas. Crianças cristãs foram informadas que essa era a celebração do nascimento do menino Jesus. E na época você não tinha um intelecto e nem era capaz de desmentir a validade dessa tradição. Mas quando você chegou no jardim da infância e o debate entre seus colegas se esquentou, você percebeu que eles tinham mentido para você. O seu conceito de realidade foi abalado. Lágrimas desceram dos seus olhos quando você chegou à conclusão de que não há o Papai Noel. As
escrituras hebraicas expõem as tradições pervertidas das religiões feitas pelo homem e oferece a realidade para os que têm fome e sede de verdade. Shaul, vulgarmente conhecido como apóstolo Paulo, escreveu que não devemos ser enganados por tradições e mandamentos de homens, mas sim depender de uma fonte testada e comprovada na verdade, a Torá, os 5 livros de Moisés, Israel. Os filhos de Israel acamparam no Monte Sinai por um ano inteiro, enquanto Moisés passava as instruções do Criador. Essas instruções, chamadas de Torá em hebraico, nos ensina a governar nós mesmos e joga para fora os sistemas religiosos, políticos e econômicos criados pelo homem. Yeshua, ou como muitos conhecem ele com o nome de Jesus, avisou seus seguidores que as tradições espalhadas por líderes religiosos são como fermento ou levedura, que uma vez misturada com a massa do pão não pode ser removido. Sem a Torá é impossível separar as tradições dos homens das regras do Todo-Poderoso. Explicação rudimentar. A palavra tradição, do inglês, é derivada do latim tradiere, o que significa pôr nas mãos dos outros. Quando alguém coloca alguma coisa nas suas mãos, você espera que a intenção do presente seja bom. Obrigado. Mas é da responsabilidade do destinatário inspecionar as tradições podem ser bom ou mal. O destinatário deve inspecionar com cuidado o que foi posto em suas mãos. Eu odeio quando isso acontece. Jeremias diz que nos últimos dias os gentios virão a Israel e chorarão em arrependimento. Certamente os nossos pais têm herdado mentiras. Se nossos pais herdam mentiras, o que eles passaram para nós não tornam-se magicamente uma verdade, não interessa a virtude e sinceridade deles. Tradições são dadas a nós em inocência e aceitada em ignorância. Somos como os cegos seguindo cegos. Aqueles que estão guiando a gente talvez não tenham qualquer intenção de nos enganar, mas eles de qualquer maneira estão cegos. E certamente iremos ambos cair no mesmo buraco, a menos que tenhamos nossos olhos abertos para a verdade. Mas o que é a verdade? Verdade significa a realidade, aquilo que existe. A verdade é a realidade se alguém acredita ou não. Pode-se acreditar em uma mentira toda a sua vida e nunca irá se transformar em verdade apenas por causa de seu sistema de crença. Se vivemos na verdade, devemos estar dispostos a desafiar constantemente as tradições e os ensinamentos que nós herdamos de nossos pais e sistemas religiosos, bem como os nossos próprios padrões de pensamento. Eu era um adulto antes, quando questionei as imagens na minha mente de Daniel como um menino novo que estava com segurança na cova dos leões. Uma vez que a imagem foi incorporada na minha mente, eu não tinha nenhuma razão para questionar a validade. Anos mais tarde, no entretanto, uma nova imagem se desenvolveu das Escrituras. Um velho Daniel, nos seus 80, que tinha sido governante da Babilônia sob Nabucodonosor, Baltazar e agora Dário, que tinha sido enganado e ordenado que Daniel, seu vice-presidente, seja executado. Daniel e seus companheiros judeus Ananias, Misai e Azarias foram crescidos em Jerusalém e ensinaram as Escrituras desde sua juventude. Quando eles foram levados como cativos para a Babilônia, eles foram renomeados Sadraque, Mesaque e Abednego. E ficaram eunucos sob o cuidado de Aspenaz, chefe dos eunucos, e treinados para o serviço da corte do rei. Daniel foi promovido primeiro-ministro sobre o rei Nabucodonosor e foi um jovem extremamente rico. Daniel foi multiplicado na riqueza mais 2 vezes durante o reinado de Belsazar e novamente sobre Dário, o Medo. Daniel era um dos homens mais ricos do reino. Por mais de 60 anos, Daniel estava no comando dos caldeus, um grupo de astrônomos altamente treinados, intelectuais, entre os quais havia muitos judeus cativos. Perto do fim de sua vida, Daniel foi visitado pelo anjo Gabriel, que deu datas bem precisas e exatas a respeito da vinda do Messias. Mas ele também foi instruído a selar algumas das informações. Aparentemente, era para ele, e para ele somente, compreender e agir. Daniel morreu na Babilônia, um eunuco, sem nenhum herdeiro a quem ele poderia deixar sua riqueza. Seria a maior loucura pensar que um homem tão rico e profeticamente bem formado como Daniel não teria feito planos bem detalhados para a distribuição do seu tesouro. Depois dos 70 anos, o cativeiro terminou.
Muitos dos judeus, especialmente aqueles em posições de responsabilidade, ficaram para trás na Babilônia. O mais notável seria Mordecai e a sua sobrinha Hadassah, mais conhecida como Rainha Esther. Daniel teria naturalmente deixado a execução de sua herança aos seus companheiros mais confiáveis, os judeus astrônomos, nos quais ele treinou e que ficaram para trás na Babilônia. Há uma razão para cada palavra nas Escrituras, independentemente da complexidade que os detalhes podem parecer para nós. Ao considerar cuidadosamente os registros das Escrituras e registros históricos, muitas vezes vemos imagens muito convincentes no texto. Então, o que aconteceu com a herança de Daniel? Quase 500 anos mais tarde, o início do tesouro de Daniel reaparece nas páginas das Escrituras. Pergunte ao homem ou mulher na rua, quantos são os magos que vieram apresentar presente a Jesus? Onde é que eles o encontraram e como eles estavam vestidos? Como você viu, a resposta mais comum é 3 magos e ele estava enrolado em panos. Isso, porém, não é o testemunho das Escrituras. Lemos na Escritura do livro de Mateus que havia um número não identificado de magos, no grego magi, chegaram à casa onde encontraram o jovem menino Yeshua, vivendo com sua mãe e pai, Miriam e Yosef. No Evangelho de Lucas, lemos que somente os pastores chegaram ao estábulo. Desculpe por essa rude interrupção, mas Yeshua realmente nasceu no primeiro dia da festa de tabernáculos, o 15º dia do 7º mês do calendário bíblico, que ocorre sempre em outono, e não o 25 de dezembro, quando os deuses do sol pagãos dizem que nasceram. Seu nascimento foi um cumprimento intermédio da festa de Sukkot, ou Sukkah. É a mesma palavra na língua hebraica. Yosef, ou José, foi obrigado a viver em uma Sukkah, ou tabernáculo, durante toda a festa de 7 dias. Miriam, sua esposa, não estava obrigada a viver no Sukkah, mas os hotéis em Belém estavam completamente cheios. Portanto, ela se juntou ao seu marido na Sukkah, no primeiro dia da festa de Sukkot, e deu à luz ao seu filho primogênito na Sukkah. Esse é o momento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na versão da Bíblia. Sugerir que 3 magos carregados de tesouro cruzaram a areia seca do deserto, longe de qualquer proteção de uma grande caravana armada, expõe uma falta de bom senso. Eles não tinham sido homens sábios, mas tolos em se aventurar desacompanhado através do deserto. Estes magos, um termo comum para os astrônomos caldeus, eram os descendentes dos astrônomos judeus que Daniel treinou e confiou o seu tesouro. Segundo as instruções de Daniel, os astrônomos observaram os céus há mais de 500 anos, procurando pelo grande sinal nos céus, que finalmente ocorreu em Tishri 1, no final do 4º milênio. A constelação Betula, a Virgem, vestida com o pôr do sol, com o primeiro raio de lua nova sobre os seus pés, e nas 12 estrelas acima de sua cabeça, do planeta Júpiter, o justo, entrou em conjunção com a estrela Ramalek, o rei, na constelação de Ariel, o leão de Judá. No primeiro dia do mês de Tishri, no Yom Teruah, no dia das trombetas, este único alinhamento celestial anunciou o nascimento do Malek Tzadi, o justo rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Daniel havia feito provisão para o Messias e agora, 500 anos mais tarde, os executores de sua herança trouxeram sua caravana cheia de ouro nos portões da cidade de Jerusalém, com a proclamação: nós viemos adorar aquele que é nascido, rei dos judeus. Herodes mandou-os para uma aldeia vizinha de Bel-Telachem, onde o profeta Miqueias disse que o Messias iria nascer. Na mesma noite foi que o Yosef foi ordenado em uma visão para pegar o menino e a sua mulher e fugir para o Egito. Na noite que a ordem que Herodes mandou executar todos os bebês masculinos, o tesouro de Daniel foi entregue direto na sua porta. Pense nisso. Yosef era tão pobre que ele não poderia nem pagar um sacrifício de 2 pombos na dedicação da criança, 40 dias depois de seu nascimento. Certamente Yosef ainda não tinha na posse de qualquer ouro, incenso ou coisa rara. Mas cerca de um ano e meio mais tarde, na mesma noite que tiveram de fugir para o Egito,
a provisão para sua fuga e sustento chegou por correio especial. Essa preparação foi feita 500 anos antes e preparado para o momento em que foi necessário. O Todo-Poderoso é um mestre do drama. Quando parece não haver nenhuma esperança a mais, a sua salvação é revelada. A verdade é sempre mais emocionante do que as tradições fictícias e contos de fadas com base de ignorância das Escrituras. Deixe a sua mentalidade ocidental gentia para trás enquanto exploramos a Bíblia de uma perspectiva judaica ou hebraica. Esta é a mudança dramática que você vem esperando toda a sua vida. No livro de Ezequiel, ele escreveu: O anjo me levou à porta da casa do Senhor, e vi mulheres chorando por Tamuz. E disse-me: Tu vai ver maiores abominações. E levou-me para dentro do pátio, onde cerca de 25 homens estavam de costas para o templo, e eles enfrentavam o leste e adoravam o sol. A adoração ao sol e a adoração de Tamuz começou na antiga Babilônia. Nimrod construiu uma cidade que era o centro de seu governo mundial, onde ele foi proclamado Deus. Seu reino governava com um regime total sobre as pessoas, reduzindo os homens a escravos em seu sistema político, econômico e religioso. De acordo com os antigos escritos judaicos, Nimrod foi morto pelo filho de Noé, Shem, e suas partes do corpo foram espalhadas por toda a terra de Siná. Os seguidores devotados de Nimrod ergueu uma torre que chegou aos céus, uma enorme coluna, como vemos aqui em Cesárea, em Washington, D.C., Heliópolis, no Egito, Roma, Londres, Paris, a cidade de Nova York. Esse símbolo fálico de pilar é a imagem do pênis não circundado de Nimrod, o pai da adoração do deus Sol babilônico. O Criador chama isso de imagem de ciúme e uma abominação. Essa abominação romana, encontrada recentemente nesse estado adequado, estava caída em pedaços e foi reconstruída no verão de 2001. No meio de sua conclusão, um desfile de homossexuais foi realizado em Tel Aviv, uma inauguração propícia para levantar esse símbolo, e, sem surpresa, aconteceu no mês de Tamuz. A viúva de Nimrod, Beltis, também conhecida como Semiramis, não estava disposto a deixar o reino escapar pelos seus dedos quando seu marido foi morto. Proclamou que Nimrod subiu até os céus e agora é o Deus Sol, e que ele engravidou ela com os raios do sol. Pelo menos essa foi a história dela. A criança nasceu no solstício de inverno, no calendário antigo, 25 de dezembro. Para sempre, este dia seria lembrado como o dia em que Nimrod, o Deus do Sol, nasceu como Tamuz. A data do nascimento do Deus Sol babilônico é um choque para alguns no Ocidente, mas um conhecimento bem comum entre os estudiosos e os historiadores judeus. Israel foi levado cativo para a Babilônia para sua desobediência a respeito da adoração do Deus Sol. Nós também fomos cativos no Egito, onde observamos o culto de Ra, o Deus Sol egípcio, que nasceu no dia 25 de dezembro. Em 188 A.C., o sírio grego geral Epifânio ocupou Jerusalém e colocou uma estátua de Zeus no templo, no aniversário de Zeus, e proclamou que Deus era o Deus, em 25 de dezembro. E quando Roma conquistou Jerusalém, eles penduraram patriotas judeus na cruz de Mitra como sacrifício ao Deus Sol romano, que nasceu, você adivinhou, 25 de dezembro. A confusão de línguas na Torre de Babel dispersou os gentios para os cantos mais distantes do mundo, confundiu os nomes de seus deuses, mas os rituais de adoração permaneceu quase a mesma coisa em toda a terra. Há uma data que eu lhe asseguro, Yahshua de Nazaré não nasceu, 25 de dezembro. Mas quem era? Bebê pequeno, Tamuz. Tamuz, diz a história, foi chifrado até a morte por um javali num acidente de caça quando ele tinha 40 anos. Os 40 dias de choro por Tamuz foi instituído, um dia para cada ano de sua vida, em que os adoradores do Deus Sol iriam negar os prazeres dessa vida por causa dos prazeres de Tamuz na outra vida. Quando a mãe de Tamuz morreu muitos anos depois, a exaltada Rainha dos Céus foi mandada de volta para a terra pelos deuses no primeiro domingo após o equinócio verbal.
A esposa de Nimrod chegou com um ovo enorme e desceu no rio Eufrates e quebrou, abrindo e permitindo que ela saia, encarnada como a deusa de seios nus de desejo sexual, Easter. Para proclamar sua divindade, a Páscoa mudou de um pássaro para um coelho. O que gostaríamos de falar aqui é que o Easter e a Páscoa, em muitos países como os Estados Unidos, são celebrados em dias diferentes. Tem o dia de Easter e tem o dia da Páscoa. O Easter são aqueles ovos de Páscoa, né? Agora, no Brasil e em muitos outros países, o Easter e a Páscoa são celebrados num dia só. Tem a Páscoa e tem os ovos da Páscoa. Quando o Michael conversa aqui de um ponto de vista dos Estados Unidos e da cultura hebraica, ele tem o dia de Easter e o dia de Páscoa, e ele vai explicar como os dois são celebrados separadamente. Então vamos traduzir o Michael do jeito que ele fala da cultura dele e da cultura dos Estados Unidos, que esses dois dias são realmente diferentes, celebrados em dias diferentes nos Estados Unidos e em muitos outros países também. Nesta caverna sombria de Rinom, no Vale de Tamuz, os sacerdotes ocultos iriam engravidar virgens no altar da Páscoa, no serviço do nascer do sol. E um ano mais tarde sacrificariam essas crianças de 3 anos de idade no mesmo altar. Depois pintavam os ovos de sangue dos bebês sacrificados. Até hoje em dia, uma denominação cristã só permite que os ovos de Páscoa sejam pintados com um único tipo de cor, vermelho como sangue. Eles não têm a mínima ideia como a tradição começou ou o que significa, mas agora você sabe. Domingo de Páscoa é agora o dia que culmina os 40 dias de choro de Tamuz, chamados muitos de Quaresma. Nesse dia, denominações inteiras continuam uma tradição de matar um javali que matou Tamuz e comer presunto no domingo de Páscoa. Há uma data que eu lhes asseguro, Yeshua não nasceu, levantou da sepultura, domingo de Páscoa. Frequentemente, Páscoa e Easter são um mês inteiro à parte, porque eles representam a adoração de dois deuses diferentes. A Páscoa é celebrada de acordo com o calendário de Deus Sol pagão. Páscoa é celebrada de acordo com a observância da lua nova bíblica e o amadurecimento da cevada na terra de Israel. Yeshua manteve a festa da Páscoa. Todos os ensaios que foram incorporados naquela festa foram cumpridos no ano de sua morte e ressurreição. Ele foi o sacrifício final da Páscoa. Seu sangue pagou o preço de nossa redenção. Por outro lado, a Easter é um sacrifício infantil e ritos de fertilidade e adoradores do Deus Sol pagão. Qual festa você deve observar? Isso depende de qual Deus você quer servir. A escolha é sua. Mas agora você entende porque o santo nos instrui. Não aprenda o caminho dos pagãos e do jeito que eles adoram os seus deuses. E depois faz isso a mim. Isso é uma abominação. Natal e Páscoa não são celebrações do nascimento e ressurreição de Yeshua de Nazaré, mas o contínuo esquecimento dos festivais que sacrificaram as crianças na época da Babilônia, há mais de 2000 anos antes do nascimento de Yeshua. Todos nós reconhecemos que o calendário pagão que foi adotado pelo mundo cristão, a cada dia da semana e quase todos os meses do ano, são nomeados de acordo com o nome de deuses pagãos ou anjo caído. Mas muitos ficam surpresos ao ver que o 4º mês do calendário judaico moderno é nomeado após o deus pagão Tamuz. Em violação direta à Torá, não permita que o nome de outros deuses saia da sua boca. Eu só falo os nomes dos deuses pagãos pela mesma razão que os profetas de Israel falam o nome deles, para expor a doença das tradições infernais de que herdamos de nossos ancestrais desobedientes. Esquemas religiosos foram fabricados pela mente do homem, que não tem nada a ver com que a forma de Deus, como Deus deseja ser adorado. A cultura cristã adora se enfeitar com a mais recente roupas e joias de Jesus que aparece OQJF. O que Jesus faria? Mas raramente eles abrem as escrituras para descobrir. E Yeshua iria procurar o lugar onde está escrito, ler e fazer o que está escrito. Ele não fazia sua própria teologia enquanto ele vivia. Ele sempre obedeceu à Torá. E disse que o Pai procura aqueles que adoram Ele em espírito e, em verdade, do que foi escrito em pedras há mais de 3.400 anos atrás. Quando ignoramos as suas instruções, nós naturalmente voltamos para a adoração do Deus Sol babilônico, enquanto dizemos que estamos fazendo isso para ele.
Israel expressou a mesma ignorância dos caminhos de Deus quando construiu um bezerro de ouro e disse: amanhã será uma festa para o Senhor. Ele estava absolutamente furioso, ele estava totalmente com raiva, ele queria nos incinerar, todos nós. Ocasionalmente, eu escuto um se defendendo com emoção. Isso não é um Natal e a Páscoa que significa para mim. Não me interessa o que significa para você, eu não moro para você. O Todo-Poderoso diz que isso é uma abominação para ele. Assim como o Todo-Poderoso disse para Abraão em Gênesis, ele disse àqueles também que verão nos final de tempos do Apocalipse: sai da Babilônia. Ao longo desta série, iremos explorar as escrituras hebraicas, ambos os testamentos, a partir de uma perspectiva hebraica ou judaica. A grande comissão foi dada aos judeus primeiros, e os discípulos judeus deram suas vidas para passar as boas notícias do Messias para o mundo gentil. Vamos deixar os judeus interpretar as escrituras que os judeus têm escrito, e eu prometo que eu darei tempo suficiente para os gentios interpretarem todas as escrituras que os gentios escreveram. Eu sou o Mike Root, convidando você a se juntar a nós novamente na próxima vez para um rude despertar. E eu vejo você quando a fumaça sumir.